Boa tarde. Essa série de lives tem como ponto de partida o lançamento do livro Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital, de Andrés Bruzoni, jornalista, escritor, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, da editora Contexto, e são realizadas em parceria com o coletivo As Teses. E hoje recebemos Jean Willis, que dispensa apresentações. No entanto, gostaria de explicar a importância da presença dele aqui, que muito nos alegra, Jean. O Jean, pela origem, pela posição política, orientação sexual, pelas causas que elegeu, naquele momento, constelou o adversário, o inimigo, a ser calado, a ser combatido. Se tornou a encarnação da diferença, em muitas instâncias, em muitas nuances. E isso precisaria ser destruído, silenciado, calado. Mas se a gente quer falar, a gente precisa falar. A ideia da live não é uma entrevista, é uma conversa, e é uma conversa a partir do lugar da diferença, no que ela assusta e apavora, e no que ela tem de imensamente importante para contribuir. Então, já queria te ouvir um pouco do teu lugar de fala, o mais legítimo possível. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Andrés. Parabéns pela publicação do livro. Parabéns a vocês pela publicação desse livro. Ele dialoga bastante com a minha pesquisa, com o que eu estou fazendo no doutorado, uma pesquisa que eu iniciei antes mesmo de ingressar no doutorado da Universidade de Barcelona. Então, é um assunto que me interessa. Claro, óbvio, como você colocou, eu posso aqui colocar a questão da experiência, mas também me interessa esse diálogo com alguém que se dedicou a pensar esses novos tempos e essa nova configuração da política. Então, desde já, muito obrigado a vocês, a Mariana, a Andressa, a Contexto. Obrigado. Bom, obrigado a vocês, obrigado, Mariana, obrigado, Jean Willis, obrigado, Contexto, obrigado ao coletivo As Teses. Para mim, um grande prazer, uma enorme honra ter você conversando aqui comigo, num assunto que parece ter encontrado uma veia, parece ter despertado ali uma coisa que estava latente, que é a dificuldade do diálogo, né? Eu percebo, o livro tem menos de um mês de lançado, e estou recebendo muitas mensagens, estou vendo nas próprias lives, a gente fez uma conversa excelente com o Eugênio Bucci, fizemos uma conversa muito boa com a Denise Fraga também, e o que vem é, assim, uma necessidade das pessoas de falar sobre o falar, sobre os caminhos do diálogo e as possibilidades do diálogo. Um momento que o Brasil está muito difícil. Um momento, bom, você deve ter percebido, Jean, que apesar de que meu sotaque é muito pequeno, eu não sou brasileiro. Então, eu vi na Argentina, apesar de que estou 30 anos no Brasil, eu vi e vejo isso acontecer muito fortemente. A polarização tem décadas, o peronismo e o antiperonismo, você sabe bem disso. Então, eu acho que é uma questão que está interessando e que é relevante para o Brasil. Porque um pouco a teoria no livro é o que a gente constata, né? Você aprova justamente isso que a Mariana estava falando. Silenciar reduz democracia. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque você fez uma escolha muito difícil. Aliás, você fez algumas escolhas difíceis na tua vida. Uma delas foi sair do Congresso. Mas você não saiu da política, você saiu do Congresso, você saiu de uma posição e foi para outra. E eu queria um pouco entender essa saída, se isso foi um calar, para onde você foi, de que maneira você está lidando com isso, já? Na verdade, Andrés, não se tratou de uma escolha. Eu não escolhi sair da Câmara dos Deputados para fazer o terceiro mandato para o qual eu fui eleito. Na verdade, eu fui obrigado a sair por um conjunto de violências que se abatiam sobre mim, né? Primeiro, a gente pode pensar, inclusive, como foi possível uma redução de votação drástica que eu sofri. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir a um documentário chamado Entre os Homens de Bem, que está no Globoplay, na plataforma Globoplay. É um documentário do Carlos Juliano e Caio Cavagnini. Eles me acompanharam por 3 anos
3 anos da minha vida parlamentar, né? Eu exerci 2 mandatos, eles me acompanharam por 3 anos do primeiro mandato e acompanharam a minha reeleição em 2014. E a minha reeleição, ela foi uma reeleição surpreendente, porque eu tive 145 mil votos, eu fui o 7º mais votado do Rio de Janeiro, com uma campanha que custou apenas R$70 mil, né? Essa campanha foi uma campanha que ela representava uma novidade em termos de tecnologia política, né? Eu era um cara que manejava as mídias sociais, que estava presente nas mídias sociais, que começava a fazer essa ponte, né, entre a política institucional e essa nova cara da esfera pública. A esfera pública estava começando a ser reconfigurada pelas mídias sociais, pela internet e as mídias sociais. Então, eu manejava muito bem esse aspecto. Eu fiz um crowdfunding. A minha campanha foi feita com um crowdfunding internacional, um crowdfunding nacional, que gente de todo o país doou dinheiro para a minha campanha, e era uma campanha assim, nacional, na medida em que eu tocava numa agenda que não dizia respeito só ao Rio de Janeiro, dizia respeito ao país como um todo, porque era uma agenda de liberdades individuais e direitos civis. E era também uma novidade para a esquerda, para certa esquerda, porque eu combinava uma agenda tradicional das esquerdas, que é a agenda por justiça social e um socialismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu combinava isso com uma agenda que é do liberalismo, que é a ideia das democracias liberais, na verdade, que é a ideia das liberdades individuais. Então, algumas pessoas diziam que eu era um social-democrata, que não era um socialista, e, na verdade, essas etiquetas não me agradam muito, porque eu sou socialista, mas eu sou um socialista muito, como dizer, consciente, inclusive, do que Marx diz em termos da distribuição da riqueza, e, né, que é preciso gerar uma riqueza para depois se distribuir. Então, o próprio Marx concebe o capitalismo como uma etapa. Eu sou, ao mesmo tempo, crítico do capitalismo. Eu abraço a agenda ambiental, ou seja, me interessa o destino do planeta, né, como organismo vivo, das demais espécies vivas, dos recursos naturais que as populações precisam para viver, como a água, por exemplo. Me interessa o combate ao racismo estrutural, e aí não só o racismo aos afrodescendentes, como no caso do Brasil, mas o racismo no mundo, como, para falar de um termo que os americanos criaram, que é people of color, né? As pessoas de cor, as pessoas que são consideradas de cor pelos brancos, que não se veem como étnicos. Ou seja, era uma novidade também para a esquerda, e era uma novidade, inclusive, para o meu partido, na medida em que eu não tinha interesse em disputar o partido, né? Eu não tinha interesse na vida partidária, porque minha formação não foi num partido. Eu fui formado em movimento social. Primeiro o movimento católico, o movimento da juventude, a pastoral da juventude do meio popular, depois o movimento LGBT na sua complexidade. Então, eu fui eleito numa campanha muito inovadora, e no rastro de um mandato com muito sucesso, que me projetou internacionalmente esse mandato. Então, eu me tornei uma voz... é horrível falar de mim mesmo, mas eu tenho que falar. Na verdade, eu me tornei uma voz muito importante na esquerda e nesse campo democrático nacional e internacionalmente. Bom, quando o golpe de 2016 começou a ser urdido, né, quando as elites, na verdade, o golpe de 2016 foi um golpe de uma parte da elite contra a outra parte, né, quando o golpe de 2016 começou a ser urdido e sobretudo, ele começou a ser acompanhado de uma transformação do imaginário a partir dos meios de comunicação de massa e das mídias sociais, e essa transformação no imaginário implicava em construir o PT como inimigo, né? Nesse momento de construção do golpe, eu me tornei uma voz ainda mais perigosa, não só por causa da agenda que eu encarnava nos nossos mandatos, uma agenda interseccional, mas eu me tornei uma voz perigosa na medida em que eu era alguém de fora do PT que acusava o golpe, né? E isso era um perigo, porque uma parte do meu partido, do meu ex-partido, uma parte significativa era lavajatista, né? Era lavajatista, populista nesse sentido, uma vez que era lavajatista, aderia a um certo populismo,
e há uma certa compreensão da corrupção como uma questão moral e não como uma questão sistêmica, né? Não via a corrupção como uma questão sistêmica do capitalismo, mas como uma questão moral, uma questão de pessoas. E aí é uma corrente muito antilulista, né? E uma corrente que, inclusive, misturava umas questões edipianas, não só no sentido de que o PSOL nasce de uma ruptura com o PT em 2005, mas também porque as figuras dessa corrente envolviam suas questões familiares ali, trazia seus problemas familiares para dentro da própria o debate partidário. Então, eu era uma voz perigosa naquele momento. E a direita tradicional, que queria dar o golpe, ela precisava de um trabalho sujo, né? Ela fazia uma difamação, ela construía o antipetismo num certo limite um certo limite de decência, poderia dizer, em que a mentira não era perpetrada de maneira tão escancarada. Então, era preciso que determinadas forças políticas fizessem esse trabalho sujo. E fizessem esse trabalho sujo não nos meios tradicionais de comunicação, na comunicação massiva, que pertence a uma parte das elites, né, dessas elites que estavam brigando em 2016, mas por meio dessas novas tecnologias da comunicação e da informação e das mídias sociais. E aí entra o trabalho da extrema-direita e o financiamento dessa extrema-direita, de diferentes grupos. Vem para a rua, na rua, MBL. Era uma proliferação de grupos de extrema-direita que infiltraram as manifestações de 1º de 2013 e depois tomaram por completo as manifestações de rua, promovendo desde então um fascismo e destruindo o ambiente democrático, o ambiente de diálogo. Então, eram pessoas que assediavam, já que você falou em diálogo. Muitas vezes na Câmara dos Deputados eu estava sentado e eu era invadido ali o meu espaço por uma dessas figuras dessa extrema-direita com uma câmera ligada na minha frente me fazendo acusações que não eram verdadeiras, né? E ela não me dava a chance, uma vez que ela me insultava com a câmera ligada, ela não me dava a chance sequer de responder. Ou seja, a única maneira que eu teria de responder era responder por meio da violência. E, então, eu não fazia isso. E ninguém do campo democrático fazia isso. A gente se retirava. Então, eles tinham uma vantagem. Eles tinham o vídeo difamatório, a acusação de que a gente era covarde e a dificuldade da gente de desmentir, porque como é que você desmente uma coisa que a pessoa está ali filmando na sua frente? Então, esse trabalho sujo começou a ser feito e no fake news, né, e as teorias conspiratórias começaram a ser disparadas em larga escala nas mídias sociais, com a cumplicidade das próprias plataformas, que a gente até agora não investigou, que se cederam essas informações, os nossos dados, para esses grupos de extrema-direita, e nas manifestações havia claramente uma expressão de um fascismo muito evidente, muito claro. Mas, por exemplo, a Globo News, para ficar porque a CNN nem na época não estava atuando, mas para a gente ficar na Globo News, esse canal de notícia, a Globo News fazia uma cobertura mistificadora das manifestações. Então, as manifestações eram manifestações claramente fascistas, que negavam a presença dos partidos, que proferiam um discurso antipolítica, que queimavam os bonecos de Lula e Dilma, que enforcavam. Ou seja, era um discurso altamente violento, enquanto a imprensa mistificava essa violência e esse fascismo, tratando essas manifestações como democráticas, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para explicar por que eu me tornei uma voz tão perigosa e por que eu precisava ser destruído nesse momento. Então, eles aproveitaram que eu encarnava um conjunto de agendas liberais, agendas de vanguarda, de difícil compreensão para o grosso da população. Por exemplo, né? O grosso da população tem muitos preconceitos sobre as drogas ilícitas. Então, por exemplo, eu era autor do projeto de legalização e regulamentação do mercado, do consumo, do comércio de marihuana, de maconha e derivados. Ou seja, era um debate sobre a política de drogas que encarcera pobres, que mata pobres. Era uma coisa sofisticada. Então, eles pegaram essa informação que é verdadeira e traduziram numa mentira para a grande maioria da população de que eu defendia traficante. Então, e aí, cada matéria minha foi se convertendo numa peça de difamação e, ao mesmo tempo, eu fui sendo construído como inimigo público, né? E é claro que na construção de um inimigo público, você sempre tem que construir uma figura de opositora.
esse crápula que nos preside, esse fascista que nos preside, esse Nécio, ele já vinha parasitando minha imagem antes, porque ele era um deputado medíocre, do baixo clero, que enriqueceu de maneira ilícita por meio dos seus mandatos e colocou toda a família dele na política e que vocalizava uma agenda típica dos militares e das viúvas dos militares da ditadura, dos 24 anos de ditadura. Então, ele era um deputado paroquial, né? Conhecido no Rio de Janeiro, inclusive conhecido ali na zona oeste do Rio de Janeiro, onde operam as milícias. Então, ele viu na minha presença na Câmara uma chance de parasitar a minha popularidade e alcançar outros públicos. E essa imprensa, ela deu espaço para ele, Andrés. Sabe por quê? Porque a imprensa, a homofobia, ela é ubíqua, né? Ela tem uma ubiquidade, ela está em todos os espaços. Ela está na classe A, na classe Z, ela está na esquerda, na direita, no centro, ela está entre os religiosos, mas ela tem uma expressão secular, laica, porque há pessoas ateias profundamente homofóbicas, cientistas que são homofóbicos. Bom, então, como a imprensa, a comunidade LGBT começou a fazer avanços desde os governos Lula, né? E eu coroava, de alguma maneira, esses avanços na medida em que eu era um deputado orgulhoso da minha homossexualidade, chegando à Câmara dos Deputados, e tinha feito um mandato brilhante, a imprensa precisava de um contraponto a esses avanços. E esses avanços são avanços civilizatórios. A única pessoa capaz de falar contra esses avanços era um fascista. E aí a imprensa foi dando espaço para um fascista falar. Seria o mesmo, comparando, é o mesmo que pegar, por exemplo, um negacionista do Holocausto e colocasse para falar com um judeu que tenha sido vítima do Holocausto ou que não, ou que seja filho de vítima. Ou seja, a imprensa começou, sobretudo essa imprensa de entretenimento, né? Então, um certo ridículo político começou a ser explorado por uma imprensa de entretenimento. O Pânico na TV, o CQC, né? E mesmo os portais em busca de clique, porque o modelo das mídias sociais é o modelo do clique, né? Quanto mais clique você tem, enfim, mais você pode ter publicidade. Então, em busca do clique, a imprensa tradicional e essa nova mídia começou a dar espaço para ele, e ele começou a parasitar a minha popularidade, essa agenda, e se construir e virar o grande catalisador da extrema-direita, porque a ele também não tinha nenhum pudor de ser racista, de ser misógino, e ele já tinha sido misógino com a Maria do Rosário, já tinha chamado a Maria do Rosário de vagabunda na frente das câmeras de televisão, né? Ou seja, para quem chamou a Maria do Rosário de vagabunda e empurrou a Maria do Rosário diante das câmeras de televisão, me xingar, me insultar de queima-rosca, como ele fez várias vezes, era nada. E tudo isso era tolerado por essa imprensa, porque essa imprensa também é misógina, ela também é racista, ela também é homofóbica nesse nível inconsciente ou social. Então, eu fui sendo construído como inimigo. E, às vezes, com cumplicidade direta, Andrés. Por exemplo, como eu sou um homem honesto, materialmente, intelectualmente falando, né? Uma vida radicalmente honesta, pautada na honestidade, eles precisavam jogar sobre mim uma pecha de desonestidade, né? Digamos assim, de corrupção. E aí eu lembro que alguém entrou com um processo, e era assim, tudo muito combinado, né? No modelo Lava Jato de atuação, né? Um promotor de São Paulo entrou com um processo, não lembro agora, uma queixa, assim, querendo questionar a origem dos recursos do filme, esse filme, do Carlos Juliano e do Caio Cavenchini. E aí, uma colunista do Estado de São Paulo, sabendo e informada que o Ministério da Saúde entrou com essa peça, que era meramente para produzir uma fake news e a difamação, ela prontamente transformou isso numa notícia. E essa notícia do Estadão virou peça de fake news no subterrâneo das mídias sociais. Então, havia um vínculo claro entre um nível de difamação e desinformação que acontecia nos meios tradicionais da imprensa e esse nível mais hard de desinformação que acontecia por meio desses grupos de extrema-direita.
E aí eu fui encarnando essa figura e os espaços começaram a virar espaços de extrema violência contra mim. Em 2016, o ano que Marielle foi eleita, e Marcelo Freixo foi candidato a prefeito, e aí só para deixar claro para você o nível de operação dessa violência política, eles jogaram sobre mim tanta mentira que uma das maneiras de atacar a candidatura de Marcelo Freixo em 2016 foi espalhar a notícia de que eu seria secretário de Educação do governo de Marcelo Freixo, caso Marcelo Freixo fosse eleito. Bom, o que fez o PSOL do Rio de Janeiro e Marcelo Freixo no segundo turno, né? Quando ele tinha um latifúndio do tempo de televisão. Eles poderiam ter sido corajosos, como as pessoas de esquerda devem ser. Eles deveriam ter sido honestos intelectualmente e dizer, olha só, o Jean é um dos quadros mais interessantes do nosso partido. O Jean é deputado federal. O Jean é um professor, um educador com um currículo consistente. Ele ser secretário de Educação do governo de Marcelo Freixo não será um problema, embora não seja ele, porque não falamos ainda sobre secretariado. Só que não foi essa a postura do PSOL, nem a postura do Marcelo Freixo. A postura foi de apagamento, de me apagar deles, do programa deles e da presença deles, né? O mesmo que aconteceu mais ou menos com Manuela Dávila na eleição de 2018, quando ela começou a ser atacada. O PT e o PCdoB fizeram a maior escrotidão, que é colocar a Manuela Dávila de lado, né? Quer dizer, uma mulher está sendo atacada com uma violência da tamanha, com a mentira, em vez de você assumir e reconhecer que há um fenômeno da desinformação e se colocar do lado num trabalho de informação, não. Você entrega às pessoas, os elos mais fracos, você entrega aos leões. Então, nesse ano de 2016, para você ter uma ideia, quando eu saí de um comício de Marcelo Freixo, porque, apesar disso tudo, eu não deixei de apoiar ele e de ir para o comício dele. Quando eu saí, eu não andava com escolta ainda, em 2016, estávamos eu, Rodrigo e Mira. Rodrigo e Mira eram 2 assessores meus. Eu fui caminhando até o carro de Edivaldo, que estava me esperando, e quando eu passei naquela rua, em frente a Fundação Progresso, um grupo de 6 homens, a gente conversando, nós 3 assim, eu a pé e tal, aí um grupo de 6 homens cruzou com a gente, o grupo, né? Aí eles andaram um tempo assim, e um deles falou assim, aquele é o João Willis, é o deputado? E aí um outro falou, e aí quando eu notei que eles estavam falando, eu falei para Mira e para Rodrigo, eu falei, andem depressa, andem depressa, andem depressa. E aí eles falaram, vamos bater. Aí vieram todos correndo, e a gente teve que entrar no carro às pressas, e eu quase fui vítima de um linchamento com 2 pessoas que estavam comigo e que poderiam ter sido linchadas junto comigo. Então, para você ter uma ideia do que estava acontecendo na minha vida. Isso foi 2016. Esse nível de violência ele se agravou de tal maneira até 2018 que não tinha lugar que eu fosse que eu não estivesse ameaçado. Não havia canal de comunicação do telefone da Câmara até o e-mail das minhas irmãs que não houvesse ameaça de morte contra mim. Eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal. Eu formalizei a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E em 2018, Marielle Franco foi executada brutalmente num crime planejado. Ou seja, não houve escolha, querida. Quem fala em escolha, quem fala em autoexílio, é um canalha. Eu fui exilado. A violência me colocou para fora do meu país. Entendeu? E só depois, e eu nem sei se 2 anos e meio depois, a direita compreendeu bem esse fenômeno. Que não é uma coisa contra mim, nem contra a Manuela Dávila, nem contra a Maria do Rosário, nem contra Felipe Neto. Né? É um método da extrema-direita, de violência da extrema-direita contra nós. Né? Então, mas a homofobia, ela é tão ubíqua e a misoginia são tão ubíquos que as pessoas não conseguem compreender que essa violência ela é contra a nossa agenda mais ampla e não contra mim ou contra a Manuela Dávila. A gente é largado à própria sorte porque as pessoas são um pouco solidárias e porque, embora eu seja um homem de esquerda, me considere de esquerda, sou um democrata, super responsável no tratamento com a esquerda, a verdade
é que a esquerda também abriga muita gente. A gente não está com o monopólio da virtude. A esquerda abriga muita gente deplorável do ponto de vista da homofobia, da misoginia e da burrice. E da burrice também. Porque uma das fake news também que circularam contra mim foi, não sei se foi elaborada pela extrema-direita, mas ela foi compartilhada pela esquerda seguramente, que era a fake news de que eu apoiava o colonialismo do governo de Netanyahu na Palestina, né? Quer dizer, uma mentira absurda, e aí você pode imaginar o quanto vinha junto de homofobia e antissemitismo junto, né? As pessoas elas nem tinham pudores em serem antissemitas e homofóbicas, né? Elas me chamavam de viado sionista, de porco sionista, e eram pessoas de esquerda, eram pessoas do PSOL, pessoas do PCdoB, pessoas do PT, cara. Então, assim, é inacreditável assim, o que eu vivi. E vou te dizer, assim, eu tô em pé porque eu pertenço à raça da pedra dura, sabe? Eu passei fome na minha vida. Na verdade, com 1 ano eu fui dado como morto por problemas de desnutrição. Eu sobrevivi à fome. Eu sobrevivi à homofobia. Eu tô aqui porque eu sou, como diz Maria Bethânia no poema dela, eu sou haste fina que espada nenhuma corta no meio, entendeu? Mas essa violência, ela me produziu danos terríveis. Ela me tirou o meu país, ela me tirou a minha família, ela me tirou a minha vida, ela me tirou muita coisa. Mas eu tô aqui. Inclusive com uma atitude, porque grandes pessoas me inspiram nessa vida, né? A Hannah Arendt, o Nelson Mandela, o Pepe Mujica, o Lula, a Rosa Luxemburgo, né? A Angela Davis, grandes pessoas generosas que sofreram coisas terríveis me inspiram. Então, eu estou nesse movimento de conversar com essa gente que deu o golpe em 2016, porque a gente sempre tem esse papel. Eles fazem a merda, e depois que a merda está feita e que a infecção fascista vem, nós somos obrigados a conversar com eles para restaurar o campo democrático que eles ajudaram a destruir. Então, por isso, esse diálogo. Desculpa te interromper, mas... Então, é interessante você estar mostrando de que maneira a violência... Primeiro, bom, a gente sabe, o populismo necessita um inimigo. Ideias sofisticadas são simplificadas, problemas complexos são transformados em coisas de solução simples, né? Tem delitos, manda mais polícia, bota mais bala, né? E coisas assim. E você está falando como você foi uma figura ideal para construir um monstro, o capeta, como alguém colocou em algum dos comentários das minhas redes sociais, né? Tinha muitas menções aí religiosas, credo, misericórdia, capeta, que inferno, essas coisas. Mas o que eu achei interessante, já é muito interessante essa tua maneira de colocar esse nascimento do ovo da serpente, né? Porque o que eu vejo nós hoje estamos polarizados. Quer dizer, a eleição que colocou o Bolsonaro no poder foi uma eleição claramente polarizada, anti-PT, certo? Sim. Essa polarização foi construída, pelo que você está falando, em um conluio entre direita e extrema-direita. Você está falando mídia, judiciário, elites econômicas, isso. Construiu essa eleição que colocou um presidente fascista no poder. Hoje, você tem duas polarizações. Você tem uma polarização anti-PT, tem gente que muita gente, aliás, continua achando que o Lula é o pior presidente que o Brasil teve, e gente que diz que já jurou que nunca mais votaria no Lula, aliás, e gente que detesta o Bolsonaro, ou, dizendo melhor, gente que não quer um fascismo no Brasil, certo? Uhum. Mas isso coloca muitas pessoas já em uma situação bastante paradoxal, né? Porque tem gente que vai votar pelo capeta. Para muitas pessoas, a escolha é muito difícil. E eu me pergunto, eu não tenho problema em me assumir como uma pessoa de esquerda. Eu voto no Lula como candidato sem duvidar, sendo a alternativa a um presidente fascista, uma redução da democracia, não tem o menor problema nisso aí. Agora, e se fosse o Dória e o Bolsonaro?
eu não me sentia tão confortável de votar no Dória. Mas o que a gente está pedindo, assim, eu acho que essa polarização anti-Bolsonaro é uma polarização pela democracia. Acho necessária essa polarização. É uma polarização saudável, contra o que costuma ser as polarizações. Mas, eu estou pedindo um esforço muito grande que eu preciso saber se eu estaria disposto a fazer no lugar das pessoas que não são de esquerda, que votaram efetivamente. Muita gente que votou no Bolsonaro vai votar contra o Bolsonaro. E muitas pessoas vão ter a dificuldade de votar no Lula. E eu acho que a questão agora, e já acho que tem ali um ponto que é como é que a gente integra o campo democrático. Já não o campo da esquerda. Você está falando da esquerda? Eu digo, não. A integração é do campo democrático. A gente precisa encontrar gente que votaria no Huck, que votaria no Amoedo, que votaria no Ciro, que votaria no Dória. A gente precisa trazer junto. Sim. Bom, nesse caso, eu também votaria, né, numa hipotética eleição entre Luciano Huck, que é um cara que não tem histórico na política, e que faz assistencialismo televisivo, boa praça, e Bolsonaro, eu votaria no Luciano Huck, que seria, né, digamos assim, um candidato explicitamente da família Marinho e da Globo, ou seja, seria a Globo governando de fato. Entre Bolsonaro e Dória, embora Dória tenha feito parte da direita que empoderou a extrema-direita, inclusive usando a camisa Bolsonaro, eu votaria no Dória. Eu até fiz uma brincadeira hoje mais cedo no Twitter, porque o Dória disse que o Bolsonaro dorme e acorda pensando nele com a sunga apertada, né? E aí eu disse brincando, até o Dória merecia um crush melhor do que esse fascista. Eu votaria, claro, num segundo turno entre Ciro e Bolsonaro. Não tem nem... Aliás, não tem termo de comparação entre Ciro, Dória e Luciano Huck. Ciro é muito melhor candidato do que esses dois outros candidatos, mas eu votaria no Ciro com muita convicção no segundo turno. A minha questão, eu concordo inteiramente com você, certo? Mas o curioso é que quem sempre reclama depois da polarização é quem produz a polarização. Quem produz a polarização, quem destrói o espaço democrático, quem constrói inimigos públicos, quem mente descaradamente, quem tem a favor de si os meios de comunicação e as armas, quase sempre depois que a coisa desanda da merda, principalmente do ponto de vista econômico, quando essas pessoas começam a perder dinheiro, aí elas sempre reclamam da polarização. E elas sempre tendem a fazer uma coisa que é muito escrota, feita por algozes com suas vítimas, né? Como, por exemplo, estupradores e assediadores que culpam mulheres por estarem vestidas com roupas curtas. É um tipo é uma dupla violência, porque joga na vítima a responsabilidade pela violência que ela sofreu. É a mesma coisa que dizer que um homem gay sofre homofobia porque ele é afeminado, né? Porque, mas quem mandou ele estar afeminado, né? Isso é um tipo de escrotidão que a direita faz muito. A direita destruiu o campo democrático ao criar uma polarização, ao polarizar a sociedade, né? E ela não tinha candidato, então o candidato dela virou esse candidato aí que agora ameaça o país com um golpe não militar, um golpe de milícias. Então, veja, Andrés, nós do campo democrático, progressista, nós das esquerdas, nós estamos sempre na postura de perdoar. Eu vou remontar a um mito de fundação. Jesus, quando ele recebe o tapa na face, ele dá outra face, né? A gente está sempre tendo essa atitude amorosa. As indígenas e mulheres negras estupradas por homens brancos com uma violência muito grande, quando engravidaram, não mataram seus filhos, né? Elas poderiam ter matado, como no romance Beloved de Toni Morrison. Mas elas não mataram. Elas criaram esses filhos e geraram pessoas como eu, mestiças. A gente está perdoando sempre. A gente está sempre recompondo o espaço democrático que essa gente destrói. Então, eu acho que seria muito honesto por parte das pessoas que polarizaram a sociedade, que envenenaram a sociedade com o antipetismo, que essas pessoas fizessem a autocrítica e começassem a despolarizar, inclusive não fazendo falsa simetria entre os governos do PT
e o governo Bolsonaro. Porque a falsa simetria entre os governos do PT, que foram governos democráticos, mais democráticos que os governos de Fernando Henrique Cardoso, muito mais democráticos, porque Fernando Henrique Cardoso tinha um engavetador-geral da República como tem Bolsonaro hoje. E Lula não teve um engavetador-geral da República. Lula colocou ministros do Supremo que, inclusive, atuaram contra o PT. Sim. O ministro Joaquim Barbosa foi o relator do Mensalão que condenou Zé Disseu à prisão. Então, acusar os governos petistas, traçar uma falsa simetria entre os governos petistas e o governo Bolsonaro é desonestidade intelectual, é canalice, e isso a gente não pode admitir. Então, todo mundo é a favor de despolarizar, a gente é a favor das zonas cinzas, vamos dialogar, mas não com esse nível. Então, assim, eu fiquei muito feliz de o João Santana, que é um homem muito inteligente, e Ciro Gomes, que também é um homem muito inteligente, terem mudado o tom da sua campanha. O primeiro vídeo do Ciro atacando Lula é o fim. Porque, além de tudo, é Ciro achar que nós somos todos idiotas. Ciro, vou dar um recado para o Ciro. Eu não fiz parte dos governos petistas, Ciro. Eu me filiei do PT agora há pouco. Eu não fiz parte dos governos petistas. Você fez. Você foi ministro dos governos petistas. Você é responsável também por tudo de bom ou de ruim que aconteceram nos governos petistas. Então, você atacar o governo Lula da maneira que ele começou atacando é, antes de tudo, achar que a gente é idiota. Então, muda o tom, cara. Não traça esse falso paralelo. Você pode fazer crítica a Lula, e é absolutamente legítimo fazer crítica a Lula. Eu me filiei ao PT justamente porque eu tenho críticas a Lula. Eu acho que o discurso de Lula, em relação, por exemplo, a combustível fóssil, é um discurso limitado para o século XXI. Eu acho que o discurso de Lula em relação à produção de carros é um discurso limitado para o século XXI. E justamente por achar que o discurso de Lula é um discurso limitado, o discurso ambiental de Lula é um discurso limitado, é que eu me filiei ao PT para ajudar Lula a construir um programa e a deslocar o discurso dele para um outro planeta que está nascendo agora, que exige, que tem uma emergência climática, para pensar um desenvolvimento que leve isso em conta. Eu entrei no PT justamente porque eu sou crítico de Lula e crítico da gestão Dilma em relação às questões LGBTs. Ou seja, eu acho que o PT manejou muito mal a questão LGBT no momento em que foi vítima de chantagem por parte da sua base de governo. Mas, né? Como que gerou a fake news kit gay. Ou seja, por esses motivos... A coisa mais incrível que rolou nessa campanha é o kit gay, né? Pelo amor de Deus. Exato. Foi uma loucura. Mas foi por falta de manejamento. O PT não soube manejar. Deixa só ficar nessa questão da... Agora tem a questão da terceira via, né? E assim, eu concordo contigo, é difícil perdoar, e é difícil perdoar novamente, é difícil colocar a outra face. Mas eu me pergunto se a gente tem muita alternativa, se a gente quer... Porque eu acho, assim, a impressão que eu tenho hoje é que se essa polarização democracia-antidemocrática for quebrada, o fascista leva. Você tem toda a razão. Por isso mesmo que eu fiz esse movimento. Quer dizer, o meu movimento é um movimento de diálogo, de fortalecer a candidatura que tem mais chance de vencer o fascismo eleitoralmente, que é a candidatura do Lula. Isso não quer dizer que não possa haver uma outra candidatura. A candidatura do Ciro, por exemplo. Agora, a candidatura do Ciro não deve, por responsabilidade social e com a nação, não deve traçar falsas simetrias entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Ou seja, Ciro tem que partir de uma certa honestidade intelectual, inclusive se ele quiser fazer críticas justas a Lula, né? E o PT tem que considerar que alimentar também essa polarização é algo que pode desandar. E o PT não pode dar como favas contadas a eleição de Lula sustentando a polarização ou tentando impedir uma terceira via. Mas acho que o PT não está fazendo isso. A saída de Marcelo Freixo do PSOL para o PSB faz parte de uma articulação que envolve Lula. Ou seja, Lula não está impedindo que haja terceira via, certo? Agora, só queria falar uma coisa sobre o perdão rapidinho antes de você... Eu sempre cito um verso de Chico César maravilhoso, de uma música que ele gravou num disco dele chamado O Amor é um Ato Revolucionário. Essa música chama-se Negão. E ele gravou com um cantor baiano maravilhoso chamado Lazo Matumbi, que é negro retinto.
E um verso dessa música diz o seguinte: ainda não sabem, mas sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor pedir perdão a quem não perdeu tempo e há muito tempo perdoou, mas nunca esqueceu, não. A gente já está nesse movimento de perdão. O fato de Lula conversar com toda essa gente que botou ele quase 1 ano na cadeia já é um ato de generosidade e perdão. A gente precisa ver ato de generosidade e perdão da parte deles. Eu preciso ver, por exemplo, a Folha de São Paulo fazer um jornalismo mais combativo em relação a Bolsonaro. Por exemplo, colocar na manchete de capa o mesmo que fez com o Alberto Fernandes quando fez a derrapada racista, a derrapada de uma fala racista, de um imaginário, porque eu sei que o Alberto não é um homem racista, mas ele traiu um imaginário racista ao falar, citando erroneamente o Otávio Paz, que os brasileiros vieram da selva. Eu não tenho problema nenhum de ter vindo da selva. Mas a Folha de São Paulo decidiu botar isso na capa do jornal. A Folha de São Paulo nunca colocou uma declaração verdadeiramente racista de Bolsonaro na capa do jornal. A Folha de São Paulo nunca disse com todas as letras: Bolsonaro mente e coloca em risco a população brasileira. Mente sobre a Covid e coloca em risco a população brasileira. Nunca fez isso. Eu estou esperando isso desse jornalismo, que inclusive é atacado pelo fascismo. Você falou, é interessante, eu não tinha levado em consideração esse fato de que você começou a usar as redes sociais bem antes da extrema-direita começar. Muito antes. E agora, na última eleição, a esquerda perdeu de lavada nas redes sociais, né? Quem deu show foi a direita, aliás, nem a direita, a extrema-direita, né? Sim. As redes sociais, o que eu chamo de cyberpopulismo no livro, a expressão não é minha, já vem sendo usada há tempo, né? Você junta o populismo, aquele esquema de eu tenho um inimigo, eu tenho um líder, eu tenho um povo, que o líder representa. Você junta isso, que é antigo, tanto antigo quanto a democracia, com fake news, redes sociais, e você tem uma ferramenta poderosíssima. Nessa ferramenta é muito mais fácil você trabalhar o ódio do que o amor. Um post a favor do Jean Willis vai ter muito menos repercussão que um post contra Jean Willis. Isso é fato, eu vi nas minhas redes sociais, foi até interessante ver o que está acontecendo aí. Agora, é possível construir uma alternativa democrática usando as ferramentas do cyberpopulismo? Quer dizer, a esquerda parece ter se tocado, parece ter aprendido a lidar com as redes sociais bem melhor do que antes, do que lidou na campanha. Sim. Mas dá para fazer ou não? Porque as ideias... Só arredondando, isso está parecendo uma entrevista que não era ideia, mas eu tenho um monte de coisa para te perguntar e apenas 1 hora, né? Porque eu penso o seguinte... As ideias de esquerda costumam ser mais complexas. Sim. Porque você tem uma abordagem que exige mais nuances, né? É muito mais simples, undiário. Quanto mais você vai para a direita, mais simples é. Sim. Então, para se trabalhar isso nas redes sociais, eu tenho muita desconfiança nisso. Bom, eu tenho a minha desconfiança, inclusive, é o meu objeto de estudo, né? Eu compartilho um pouco com você o objeto de estudos, né? A minha desconfiança começa porque o potencial democrático da internet, e eu sou programador de computador, da minha formação anterior à formação de jornalista, programador e analista de sistemas, né? Eu fui programador de computador. Então, eu vi nascer a internet, e a internet tinha um potencial muito democratizante, né? É muito grande. E era uma promessa, uma daquelas promessas incríveis, tecnológicas, aquelas promessas tecnológicas de emancipação. Mas quase sempre os poderes sabem como cooptar essas tecnologias, cooptar para garantir seus privilégios e interesses. Isso não foi diferente com a internet. Então, a internet passou por aquilo que alguns pesquisadores, estudiosos chamam, a Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância, e outros chamam de capitalismo de plataforma. Então, essas plataformas, elas colonizaram colonizaram a internet,
Eu uso uma metáfora, que eu já escrevi isso em diferentes textos e já disse, mas eu sempre uso essa metáfora. É como se nós tivéssemos um oceano e, de repente, viesse alguém e construísse nesse oceano um aquário em torno de nós, de vidro. Né? Perfeito. Então, reduziu todo o potencial que nós tínhamos com o oceano nesses aquários de vidro que são as plataformas, as mídias sociais, que funcionam a partir não só da dataficação dos nossos, não só do recolhimento de nossos dados pessoais, mas também da dataficação dos nossos comportamentos e medos, a fim de nos dirigir produtos, né? A fim de manipular o nosso desejo, de manipular o aspecto, e aí a psicanálise precisa ser reabilitada, o aspecto inconsciente, né, do desejo. Se essas mídias manipulam essa dimensão emocional, não racional, essa dimensão inconsciente para nos dirigir produtos e vender produtos direcionados para a gente, porque a gente clicou em determinadas coisas, ela também vai fazer em relação às ideias, né? Então, nós da esquerda temos uma dificuldade, que é lidar com esse modelo, furar essas bolhas, esses aquários, quebrar esses aquários, né? E aí tem que pensar em experimentos de como driblar os algoritmos. Eu tenho feito, por exemplo, um experimento com as artes visuais, porque eu desenho e tenho feito, que é uma maneira de driblar o algoritmo e me levar a públicos outros que não aqueles que consomem política, mas ao mesmo tempo fazendo política. Então, a esquerda tem que driblar primeiro esse modelo de funcionamento, e depois a esquerda tem que perder um certo preconceito com a dimensão da comunicação. A esquerda, tradicionalmente, sempre teve um problema com a comunicação, tanto é que ela desprezou e acusou o George Orwell de direita, chamando um cara que era um cara de esquerda, visionário, que vislumbrou todo o totalitarismo que a gente mergulharia com as novas tecnologias. Acusaram ele de esquerda justamente porque ele tratou dessa questão da comunicação. Por exemplo, o fato de eu ser um homem de esquerda e usar, antes da extrema-direita no Brasil, as mídias sociais, essa tecnologia, não foi usada pelos meus colegas, nem valorizada pelo... Né? Na verdade, quem se apropriou disso foi a extrema-direita. Se apropriou muito mais rápido porque é isso, os deputados de esquerda são analógicos. Quando começou a CPI das fake news, olha que coisa séria. O mundo vive uma infodemia. Há especialistas em todas as áreas do conhecimento tentando conter o fenômeno da desinformação, né? Estudando as implicações desse fenômeno e, principalmente, sabendo quem são as vítimas desse fenômeno. Eu fiz uma live com o Henrique, da ONU, e eu disse para ele, olha, tem uma dimensão de classe, as fake news, as teorias conspiratórias, a desinformação, ela é perpetrada visando a base da pirâmide, ou seja, são mentiras contra os imigrantes, os negros, contra os favelados, são mentiras contra os políticos de esquerda. Ou seja, a esquerda é a grande vítima do fenômeno da desinformação. Bom, quando começou a CPI das fake news, a esquerda escalou os deputados mais analógicos para se representarem na fake news, na CPI. O deputado David Miranda, que inclusive foi o meu suplente quando eu tive que deixar o país, ele acabou assumindo o mandato, a atuação dele foi vergonhosa, era constrangedora. E olha que ele é um rapaz jovem, né? Como é que aquelas pessoas não se preparam, como é que elas não entenderam, não buscam entender esse fenômeno? Então, são pessoas que estão... diz o Wilson Gomes, meu professor e mestre, o cara que eu admiro muito, foi meu professor na UFBA, prefaciei o livro dele, ele também estuda o fenômeno da desinformação. O Wilson diz uma coisa muito interessante, a esquerda 1.0, que está com o coração e a mente em 1917. Então, tem gente falando em stalinismo, intelectuais de esquerda falando em stalinismo hoje, no mundo completamente reconfigurado por essas novas tecnologias, no mundo em que, como você diz no seu livro, a cultura digital está engolindo até quem não percebe que está sendo engolido pela cultura digital, como, por exemplo, os pescadores que se movem por radares, né, digitais, né, ou satélites que indicam a previsão do tempo para camponeses. Ou seja, é uma esquerda que precisa... Não sei se nesses 2 anos e meio ela se deu conta, mas para a eleição do ano que vem ela tem que se dar conta.
né? E já é um dado da realidade, né? É um dado da realidade. A gente já está imerso nisso aí. E a pergunta é, primeiro, eu vejo no que você está falando, já, assim, eu vejo, você está muito puto com muita gente e eu não estou questionando o teu motivo para estar puto. De alguma maneira, eu fico constatando o silenciamento. A violência consegue silenciar a gente. Consegue. Terceiro, o que eu constato? O apagamento das nuances. Quando você esvazia um partido, como o PSOL, para reforçar, para fortalecer um PT, você está apagando diferenças. Isso é uma perda democrática. Eu quero uma democracia mais plural, eu quero uma democracia com mais voz, com mais representação. Na polarização, a gente cai na armadilha de silenciar as nuances, de eliminar os tons intermediários. Isso é uma perda democrática. E assim, como que a gente sai disso aí? Eu de verdade não sei. Porque... Bom, eu não considero que minha ida para o PT foi um apagamento, não. A minha ida para o PT foi uma ida estratégica para impedir que o novo Lula, o novo governo Lula, se ele vencer, e sabendo que o Lula estava conversando novamente com um espectro muito amplo, foi demarcar, uma vez que eu tenho uma relação pessoal com o Lula, que eu gosto dele, eu gosto do Lula pessoalmente mesmo, e considero que Lula foi muito importante para o país e para a minha vida, para a vida da minha família, a presidência dele. Mas não foi por isso, não foi por amor ao Lula que eu fui. Eu fui porque eu sei quem é o Lula, eu sei qual é o espírito que move o Lula, qual é a formação política do Lula, e eu sei que nessa conversa e nessa negociação, o que o Lula está fazendo, de novo, poderia haver um risco de uma agenda que eu acho importante ficar de fora. Então, ao contrário, não foi silenciamento, foi garantir vozes dentro dessa nova concertação. Para que essa concertação não seja uma concertação de homens brancos e héteros, de novo, de direita e de esquerda. Entendeu? Que essa concertação, então, a minha ida tem a ver com pluralidade. Então, ao contrário do que você pensou, não estou puto com ninguém, não. Eu estou super bem, eu estou ótimo. Minha saída com o pessoal foi uma saída absolutamente tranquila. Agora, esse sou eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa, sempre fiz essas críticas ao meu partido, a todos os partidos de esquerda. E o PT, ao aceitar minha filiação, sabe quem está filiando. Sabe que eu prezo, antes de tudo, a independência e, sobretudo, eu sou contra o silenciamento. Mas eu acho que a gente vive esse dilema, já, que a gente precisa ser intolerante com intolerante. E às vezes... Essa é uma contradição da democracia, sabe, André? É uma contradição da democracia. E alguma vez está justificado você cuspir no cara que está te insultando. Eu vou te dizer uma coisa, Jean, eu vou te falar uma coisa muito pessoal. 7 anos atrás, um filho meu morreu por suicídio, por decisão própria. Eu encontrei 3 dias depois, no dia do enterro dele, o psiquiatra dele. E o sujeito mentiu para mim, no dia do enterro do meu filho, mentiu para mim sobre o tratamento que estava dando para meu filho. Eu saí dali, eu sabia que ele estava mentindo para mim, e da vez seguinte que eu encontrei na rua, isso foi em Mar del Plata, na Argentina, eu dei um soco na boca do sujeito. Eu não me arrependo desse soco, eu justifico esse soco. Esse soco foi bem dado, foi a resposta certa para uma malversação da palavra. O sujeito não tinha direito a mentir para mim. Eu acho que algumas vezes, algumas violências são necessárias. Mas algumas vezes, a gente precisa superar a violência em prol de uma coisa maior. Eu não sou cristão. Eu não estou fazendo um discurso pacífico, eu não sou Gandhi. Mas talvez você seja mais Mandela, vai. Algumas vezes a gente precisa abraçar aquele que me agrediu e me machucou e me fez mal. Eu não sei
Eu não estou fazendo uma pregação, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo o que eu acho para esse momento. Eu digo, se a gente não conseguir abafar a raiva, justificar que a gente tem em relação a certas coisas, se a gente não conseguir perdoar aquele sujeito que permitiu que esse governo horroroso se colocasse no país, a gente não consegue sair da armadilha. Andrés, eu acho que as grandes vítimas desse mal, exceto Marielle Franco, que não vai ressuscitar, todas as vítimas já perdoaram, como eu disse para você, citando o Chico César. A gente não perdeu tempo. O Lula, depois de um ano preso, está aí conversando com todo mundo, de novo. Aniele Franco, Dona Marinette e a viúva de Marielle, como é o nome dela? A Mônica Benício, eu sempre confundo com Mônica Francisco. A Mônica Benício transformaram o luto e a dor delas numa luta. A Aniele está fazendo um trabalho lindo através do Instituto Marielle Franco. Mas a Mônica Benício... Não, deixa eu concluir. A Mônica Benício está fazendo uma coisa muito bacana como vereadora. Eu, apesar de tudo que me foi tirado, tem 2 anos e meio que eu não vejo minha mãe. As pessoas me associaram a uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode ser associado. A pedofilia. Eu estou aqui conversando com todo mundo. Eu estou aqui fazendo arte. Olha aqui no fundo os meus trabalhos. Deixa eu te dizer, Andrés, a cobrança de quem tem que perdoar não é nossa, porque a gente já fez isso. Como eu disse para você, é um dever ético, é um dever moral das pessoas que fizeram isso também fazerem uma autocrítica e pararem com suas mentiras, com suas falsas equivalências. E, sobretudo, parar de culpar a gente por algo que a gente não fez. A gente tentou deter essa tragédia até o último momento. As mulheres de todos os matizes, exceto as mulheres de direita e extrema-direita, mas todas as mulheres de esquerda e de movimentos sociais e artistas fizeram um movimento lindo chamado Ele Não, um grande movimento de massa no país inteiro contra a candidatura de Bolsonaro. A imprensa não deu um espaço. Mas a gente não vê isso na militância, nas pessoas que se manifestam nas redes. Então, assim, eu não gosto particularmente de Juliana Paes. Eu acho que ela disse um monte de bobagem naquele vídeo que você talvez tenha visto. Cara, mas não é o inimigo. Não, meu Deus, minha inimiga... Eu não considero Juliana Paes uma inimiga. Juliana Paes... Mas muita gente considera. Bom, eu acho que muita gente se excede, porque o momento é um momento muito difícil, né? São 500 mil mortes, são violências ditas todos os dias, são 26 pessoas mortas numa operação no Jacarezinho, é a Kathleen que morre de uma bala perdida, ou seja, é muita violência, né? Então, tem horas que essa violência, as pessoas explodem e elas cometem equívocos como projetar na Juliana Paes a culpa sobre uma coisa que ela não tem. A Juliana Paes é uma atriz equivocada, só isso politicamente. A Juliana Paes é uma mulher linda, talentosa como atriz, ela tem talento como atriz, mas é equivocada politicamente. A Juliana Paes é equivocada politicamente talvez porque, sei lá, o dinheiro que ela ganhou e ela é rica, ela se identifica com uma classe social, não permitiu a ela sequer, muitas vezes, entender o texto que ela lê. Ela interpreta bem, mas ela não entende. Não, ela vai e faz vídeos falando essas bobagens. Eu não vou atacar a Juliana Paes. A Juliana Paes, se ela fizer campanha contra o Bolsonaro, sei lá, numa segunda via, numa terceira via, ela tem meu respeito se ela não votar nele. O problema todo são com essas pessoas, que não é o caso dela, mas tem muita gente que é populista, que pratica um cyberpopulismo, né? Porque você trabalha o cyberpopulismo muito ligado às figuras políticas, mas existe um cyberpopulismo de celebridades, né? São duas coisas. Primeiro, essa vontade essa coisa que Platão diz no Fedro, esse desejo de reconhecimento intrínseco ao ser humano. Então, os artistas têm muito isso, essa vontade de reconhecimento, aliado a uma questão ao capitalismo de plataforma e ao negócio, ou seja, eles ganham dinheiro com seguidores. E aí a extrema-direita sabe aplicar muito bem uma coisa que Elizabeth Noelle Neumann chama de espiral do silêncio, ou seja, atacar os perfis dessas pessoas para que essas pessoas não falem de temas e não se posicionem. E aí essas pessoas... É um problema, porque elas vão ou silenciando por questão de dinheiro, e, portanto, não interessa o que está acontecendo no país, e se alienando completamente,
ou elas falam bobagens deliberadamente. Eu não acho que nenhuma celebridade tenha que ficar emitindo opinião sobre tudo que acontece, né? Mas quando for emitir uma opinião, seja honesto. E outras celebridades que pensam que enganam as pessoas, elas precisam saber que elas não enganam, que o silêncio delas é eloquente, né? Caetano Veloso tem uma frase muito interessante de Haiti, quando ele fala da chacina de 1992 no Carandiru, quando ele diz assim, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, pense no Haiti, né? Então a gente pode dizer, quando a gente ouvir o silêncio sorridente das celebridades, ou a dança no TikTok das celebridades diante das 500 mil mortes, pensemos na Alemanha nazista. Jean, eu tinha me comprometido a uma live de 1 hora. É meu compromisso contigo, é meu compromisso com o pessoal que está assistindo, acompanhando a live, e eu gosto de cumprir com meus compromissos. Então, eu continuaria conversando horas, e se você tiver a oportunidade, cara, vamos tomar mates, uns cafés, uns vinhos, umas cervejas e continuar essa conversa, porque tem muita coisa para ainda falar. Eu te agradeço muito por esse papo. E não se preocupe que nós estamos juntos. Eu vou lembrar aqui, você sabe que eu venho do movimento pastoral da Igreja Católica, e a gente cantava uma música muito interessante que dizia: palavra não foi feita para dividir ninguém, palavra é a ponte onde o amor vai e vem. O destino da palavra é dialogar, o destino da palavra é união. Essa sempre foi a minha intenção, como escritor, como jornalista. Sempre busquei comunicar, dialogar e fazer da palavra uma ponte. E sigo fazendo. Quem pegar meus vídeos de 8 anos, 10 anos atrás, vai ver absoluta coerência com tudo que eu digo hoje. Agora, se a gente pegar certos vídeos de certas pessoas que fizeram no passado, não tem muita coerência, mas a gente perdoa elas porque a gente quer vencer o fascismo. Estamos todos juntos nesse momento. Somos os 70%. Estamos juntos. Perfeito para fechar essa conversa. Muito obrigado a você, muito obrigado novamente às pessoas que estão assistindo, a Estesis, a Editora Contexto. Obrigado, foi ótimo. Depois me mandem o link se ficar gravado. Obrigado, Editora Contexto. E leiam um livro do Andrés, viu? Um abraço.